Então, pessoal, agora nós temos aqui a continuação, né, daquele vídeo anterior em que a gente tinha falado sobre a parte de ciclos biogeoquímicos, né? O primeiro foi o ciclo do carbono e agora o ciclo do nitrogênio. Em termos de importância, né, esse aqui tem caído muito mais em vestibular do que o ciclo do carbono. Eles deixam o ciclo do carbono para falar sobre aquecimento global, tá? Mas vamos lá. Primeiro, por que eu preciso ter nitrogênio no organismo, né? Então, a primeira pergunta, onde entra o nitrogênio? Pessoal, lembrando que a gente tem várias biomoléculas que o nitrogênio faz parte. Os aminoácidos, ó, o grupamento amina é nitrogênio, tá? E quase todo o nosso corpo, organicamente falando, é formado por nitrogênio, tá? É, proteína basicamente é quase tudo, né, no nosso corpo. Outro são os nucleotídeos, né? Lembra que a gente tem as bases nitrogenadas, tá? Sem nitrogênio não teremos DNA e RNA, tá? E a partir das bases nitrogenadas, lembra que nós temos aqui, ó, o ATP, o trifosfadoadenosina. Nada mais é do que uma base da adenina com a ribose, isso aqui é chamado de adenosina. Se eu tivesse só um fosfato, seria isso aqui, ó. Seria um nucleotídeo de RNA. Mas, se eu adicionar mais dois fosfatos, eu tenho o trifosfato da adenosina. Então, o nitrogênio é muito importante, né, energeticamente, estruturalmente, né, na forma de proteína, e o nosso código genético, o nosso genoma aí, né, os ácidos nucleicos utilizam bastante nitrogênio. Por isso que ele é muito falado. Sem nitrogênio não tem vida, tá? Por isso que a gente precisa conhecer bem. Temos um pequeno detalhe aqui. Na atmosfera, lembra que praticamente 78% do ar é composto por nitrogênio atmosférico. Só que temos um pequeno problema. Nós não conseguimos absorvê-lo na forma inorgânica, aqui, ó, na forma que ele está na atmosfera. Nem nós e nem as plantas. Então a gente tem que ter a ajuda de alguém. E aí entram as bactérias, pessoal. Sem bactéria não tem nem a biofixação e nem a devolução do nitrogênio para a atmosfera. É um ciclo que depende exclusivamente de bactérias, tá? Imagine faltar nitrogênio no solo, por exemplo. Por que está faltando? Porque está faltando bactérias. Então, um solo rico é um solo com muita vida microbiana, tá? Então, vamos lá ver o ciclo, tá? Então, a primeira etapa aqui, ó, do nitrogênio, a gente chama de biofixação do nitrogênio, tá? Então, são bactérias, a gente já vai falar das etapas, né? São bactérias fixadoras do nitrogênio no solo, principalmente cianobactérias, né? Que utilizam o nitrogênio atmosférico e transforma isso em amônia. Olha só, amônia, pessoal, é uma forma inorgânica, tá, do nitrogênio que nós temos aí no solo. A amônia, ela também pode vir de decomposição, né, através da morte de animais e plantas. Na decomposição, as bactérias decompostoras liberam o nitrogênio, tá? Algumas plantas já conseguem absorver diretamente essa nitrogênio na forma de amônia. E aí ela transforma em aminoácido e cai na cadeia alimentar. Mas a maior parte das plantas vão ter que vai ser uma outra transformação aqui. A amônia ela vai ser transformada em nitrito e depois em nitrato. Então aqui a gente tem as nitrosomas, que é um grupo de bactérias que pega a amônia, transforma em nitrito. E através de uma oxidação, né, nós temos as nitrobacters transformando nitrito em nitrato, tá? Esta é a forma mais fácil das plantas absorverem. Então, a maior parte do ciclo do nitrogênio, a gente vai ter que ter essa transformação, ó, do nitrogênio. Acompanhe o cursor aqui, ó, do nitrogênio. As bactérias vão transformar em amônio. Esse processo é chamado amonificação, tá? Depois, amônia é transformada em nitrito, nitrito em nitrato.
As bactérias aqui, ó, que participam desse processo são chamadas de nitrificantes, tá? Elas vão nitrificar o solo, fazendo com que ele fique na forma inorgânica. Aí sim as plantas conseguem absorver, beleza? Temos aqui um caso específico de bactérias do gênero Rhizobium que vivem em associação mutualista com plantas de uma família chamada leguminosa, que eu já vou falar mais para frente, em que elas fazem aqui a biofixação diretamente para a planta, mas é um caso específico, tá? Só Rhizobium com leguminosa que tem essa vantagem, vamos colocar assim, tá bom? Bom, aqui está na forma orgânica, ou seja, o nitrito ou amônia é absorvido pelas plantas, elas transformam em aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, tal, e cai nas cadeias alimentares, né? Agora, como é que isso vai ser devolvido? Bom, isso é devolvido, pessoal, através da decomposição. Então, na hora que nós sofremos a decomposição, nós temos a nossa proteína, nosso material, sendo decomposto e formado amônia. E da amônia a gente tem uma outra rota, né? Nitrito, nitrato, e aí algumas outras bactérias transformam essa amônia aqui, vamos dizer assim, em nitrogênio atmosférico, tá? Então, eu tenho aqui duas rotas, o nitrito, nitrato sendo absorvido ou sendo metabolizado através de quimiossíntese, e essas bactérias têm a capacidade de devolver esse nitrogênio para a atmosfera, tá bom? Bom, e aí, o que a gente vai ver? Vamos ver um resuminho aqui, né, das reações. Então, ó, o nitrogênio na atmosfera, ele é fixado, né, a amonificação, são bactérias amonificantes que, principalmente sendo bactérias, que vão transformar em amônia ou íon amônio, né, tanto faz. E aí nós temos o quê? A nitrossoma fazendo a transformação dessa amônia em nitrito e o nitrito em nitrato, tá? Pelas nitrobacters. Então, as nitrossomas transformam amônia em nitrito, o nome disso é nitrosação, e a nitrobacter transforma nitrito em nitrato, o nome disso é nitratação, tá? Mas são bactérias nitrificantes. Aqui, ó. O nitrato é absorvido pelos vegetais e, na morte dos vegetais e de animais, né, esses compostos que têm nitrogênio, né, proteínas, ácidos nucleicos, através de algumas bactérias vão ser decompostos, transformados em amônio, e as pseudomonas são bactérias desnitrificantes. Isso quer dizer o quê? Elas vão pegar amônia da decomposição de animais e plantas, desnitrificando, liberando o nitrogênio na forma gasosa de volta para a atmosfera, tá? Bom, pessoal, esse aqui é um resuminho do ciclo do nitrogênio. Então, a fixação no solo se dá através das nitrificantes, né? As bactérias, cianobactérias, transformam o gás em amônia, as nitrossomas, amônia e nitrito, nitrobacter, nitrito e nitrato, tá? E aí cai as plantas absorvem, né, transformam isso em moléculas orgânicas, e aí nós pegamos isso através da alimentação. Não tem como plantas e animais pegarem diretamente o nitrogênio atmosférico. Precisamos de bactérias para isso. E são reações de oxidação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nitrito, aqui, ó, sendo oxidado, se transforma em nitrato. Isso aqui é tudo quimiossíntese, pessoal. As bactérias no solo são quimiosintetizantes. Então, através de reações que elas provocam, liberam energia para a produção do seu material orgânico, tá? Isso aqui nós vamos ver com mais calma, mas é no reino Monera, mas é só para vocês saberem que são bactérias nitrificantes e desnitrificantes que vão fazer tanto a fixação como a devolução desse nitrogênio. E o que elas realizam? Elas realizam a quimiossíntese, a famosa quimiossíntese aí que nós temos como forma de produção de material orgânico, tá? Através de uma reação química, elas liberam energia, tá?
e aí produz o seu próprio material. Bom, vamos ver um caso à parte aqui. Leguminosas, com essa bactéria aqui, ó, do gênero Rhizóbio, vão fazer a fixação diretamente da atmosfera para a planta. Essas bactérias, elas formam aqui uma coexistência nas raízes de plantas, formando esses nódulos aqui, ó. Acompanhe com o cursor. Esses nódulos é onde vivem essas bactérias, tá? O que elas conseguem realizar? Voltando lá naquele slide anterior, voltando aqui no slide anterior, nós vamos ver que no ciclo do nitrogênio, você tem aqui, ó, as leguminosas com uma vantagem. Qual é a vantagem? Não precisa de tudo isso aqui acontecer, ó. Não precisa de todas essas bactérias. Basta ter uma leguminosa no solo que a gente vai ter a fixação do nitrogênio. Por isso que em solos pobres, né, em termos nutricionais, nós plantamos leguminosas. Lembrando, quem são as leguminosas? São as plantas que dão o fruto em forma de vagem, né? Soja, feijão, amendoim, tá certo? Ervilha. Então, se você plantar leguminosas no solo, naturalmente isso vai ser biofixado. Com a decomposição desse material todo depois de uma safra, todo o material é incorporado no solo. Com o tempo vai aumentando a nutribilidade do solo. E aí a gente vai tendo solos mais férteis, né? Por isso que na rotação de culturas, a gente sempre faz rotação de cultura para aumentar a nutribilidade do solo através de uma leguminosa, né? Então, por exemplo, numa parte da fazenda eles plantam soja, na outra milho. O milho não é uma leguminosa, ele só vai retirar nutrientes. E aí depois de umas 3, 4 safras, eles rotacionam, ou seja, onde era um milho, eles colocam a soja. E aí o milho eles plantam onde estava a soja. A soja, com 3, 4, 5 safras, foi aumentando a carga de minerais no solo. Tá? Isso é uma grande vantagem. Tá bom? Rotação de culturas tem como base essa associação mutualista entre bactérias do gênero Rhizóbio, que são biofixantes. Elas pegam nitrogênio, transformam em amônia e dão diretamente para as leguminosas, não necessitando de todas aquelas transformações de nitrificação do solo, que naturalmente é o que acontece, tá bom? Bom, então esse aqui é o ciclo do nitrogênio, ele cai bastante, tá, pessoal? E vamos relembrar dessas etapas. A primeira é a amonificação do solo, né, que é nitrogênio em amônio. Depois, amônia em nitrito é chamada nitrosação. Nitrito em nitrato, nitratação, tá? E aí o nitrato é absorvido pelos vegetais. Alguns conseguem absorver diretamente amônio, tá? E aí nós temos a transformação desse nitrogênio em material orgânico, né? Por exemplo, aminoácidos. Cai nas cadeias alimentares. Nós absorvemos através da alimentação esse nitrogênio. E na morte desses seres, na decomposição, é transformado em amônio. E as desnitrificantes pegam amônio, né, nesse processo aqui, ó, íon amônio, eles oxidam, né, e transformam isso em nitrogênio atmosférico, né, vai diretamente o nitrogênio para a atmosfera, beleza? E aí isso é devolvido, tá ok? Então daqui a pouco eu volto com outro na sequência, tá bom? Abraço.